A auscultação fornecia dados contraditórios. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liberaudiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto Em Casa de Ferreiro, de Brito Camacho. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Vamos à leitura. O Congresso Internacional de Medicina inaugurou ontem os seus trabalhos. Dos jornais. Abafava-se na sala. Eram muitas centenas de pessoas que ali estavam juntas, algumas fumando pelos cantos, às escondidas, como rapazes de colégio, e o maior número suando por todos os poros, como num banho de vapor. A atmosfera tornava-se densa, quase irrespirável, mas ninguém arredava pé, todos ansiosos de ouvir a lição de um grande mestre, a voz mais autorizada de toda a medicina. Outros congressistas iam fazendo as suas comunicações, ouvidos com atenção, mas sem interesse, os bocejos apagando-se nos lenços brancos e as impaciências não chegando a irromper, por um milagre de boa educação. O presidente agitou fortemente a campainha, espraiou a vista demoradamente pelo Congresso e, com voz pausada que procurou tornar solene, fazendo o jeito de se erguer da cadeira, numa mesura reverenciosa, disse: "Tem a palavra o professor Ameixas." Fez-se o sussurro clássico que nas multidões organizadas precede invariavelmente o esforço de atenção concentrada, e um velho congressista, barbeado de fresco, com óculos de tartaruga, erguendo-se do seu lugar, encaminhou-se para a tribuna destinada aos oradores. Uma borboleta que atravessasse a sala naquele momento faria ouvir o ruído das suas asas de seda. Um grão de areia que caísse na carpete, num vermelho desbotado, faria o estrondo de um bólide. Nunca um auditório como aquele esteve suspenso dos lábios de um orador. Mas também nunca um orador se apresentara a um auditório tão seleto, revestido de tanta autoridade, aureolado de tanto prestígio como o professor Ameixas, sábio de reputação mundial, membro de todas as academias científicas do Velho e Novo Mundo, exceto a do senhor matemático e filósofo Antônio Cabreira. A comunicação que ia fazer o Dr. Ameixas versava um dos pontos mais controvertidos da ciência médica, e vagamente constava que Sua Excelência, conjugando as especulações da sua poderosa inteligência com dados de uma experimentação que faria honra a Pasteur, chegara a resultados definitivos, já com a plena confirmação da clínica, 1001 vez constatados em análises de laboratório. Depois de um breve exórdio, indispensável para a boa inteligência da tese que ia desenvolver, o professor Ameixas entrou propriamente no assunto da sua comunicação, e no auditório houve, virtualmente, um movimento de abalada para junto da tribuna, não fosse perder-se uma palavra daquele verbo quase divino. Era como se na paz de um santuário a voz se erguesse de um sacerdote místico e iluminado, debitando profecias a desvendar o futuro. De repente, todos se levantam como impelidos por uma mola oculta, exceto o orador que se abate, como que vergado a uma força estranha. Escorrem-lhe da boca fios de baba ensanguentada, e os olhos abertos, sem mobilidade, vê-se bem que são faróis apagados, não obstante a dilatação máxima das pupilas a quererem encher-se de luz. Eram médicos todos aqueles homens que ali estavam, membros do Congresso, alguns deles sábios autênticos, um grande número clínicos distintos. Nunca à roda de um enfermo se reunira tanta gente em conferência, cada qual tendo a sua opinião, aventando a sua hipótese, propondo seu remédio. Todos empenhados em salvar a preciosíssima vida daquele homem, que não era apenas uma glória nacional, mas uma glória da humanidade, membro de todas as academias científicas do Velho e Novo Mundo.
Em casos destes, dizia um velhote atarracado, já clínico de nomeada, no tempo em que ainda era moda o passa-piolho, faço sempre a sangria. Logo, um colega lhe responde, muito desembaraçado em seus dizeres, que a sangria já não era coisa que se fizesse, a não ser em casos muito excepcionais. Há mais de 100 anos longe de Bolsé, um sangrador como Napoleão, só com a diferença do imperador sangrar povos e o médico sangrar indivíduos. E concluiu com muita firmeza, desafiando os colegas com um olhar agressivo. Oponho-me terminantemente a que se faça sangria. Cá por mim, opinou o doutor estrábico e ligeiramente gago, sou de opinião que se lhe ponha um cáustico nas costas e se lhe administre um clíster de folhas de sene com algumas gotas de laudano. Um sábio ainda novo, pedindo vênia ao colega que acabava de falar, disse que lhe parecia inconveniente aplicar o cáustico sem primeiro se verificar como funcionavam os rins, e explicou. Quem nos diz que o cáustico não vai agravar irremediavelmente uma nefrite se o ilustre sábio for portador de semelhante doença? Faça-se uma análise de urinas e se ela mostrar que os rins funcionam normalmente, então concordo em que se lhe ponha o cáustico, sendo talvez preferível a ventosa sacrificada, sem inconveniente de qualquer espécie. Tornou-se acalorada discussão sobre se devia fazer-se a análise das urinas colhidas na bexiga ou devia fazer-se um cateterismo dos uréteres, examinando a urina de cada rim em separado. Um doutoreco avançou, empunhando uma algalha mole, enquanto o outro pedia que não tocassem no doente até ele voltar do seu consultório, armado de cistoscópio e mais apetrechos para um exame completo do aparelho urinário. Uma doutora feia e mal amanhada alvitrou um banho de mostarda aos pés, visto ter sido posta de banda a ideia do cáustico, mas um professor opôs-se, dizendo que essa prática era mais nociva do que útil, na generalidade dos casos. A auscultação fornecia dados contraditórios. Uns encontravam sopro na ponta do coração, outros encontravam sopro na base, afirmando um clínico de grande nomeada que nunca encontrara em indivíduos daquela idade, mais de 60 anos, um coração assim, vigoroso e rítmico. Pela horta não respondia, parecendo-lhe que estava um bocadinho dilatada, contrariamente à opinião já emitida por um colega, com fumos de especialista, de que ela estava diminuída de calibre. Surgiu a ideia de se medir a tensão arterial, que uns achavam acima, outros abaixo do normal. Logo, um congressista abalou a procura de um pachon, recomendando que até ao seu regresso, que pouco demoraria, se não desse ao enfermo qualquer medicamento hiper ou hipotensor. Achou um que o pulmão direito era impermeável no terço superior, achando outro que a impermeabilidade pulmonar, se a havia, era no lóbulo inferior do pulmão esquerdo. Ouviu-se uma voz aflautada, perdida na multidão, aconselhar bichas atrás das orelhas, recomendando ao mesmo tempo uma dieta rigorosa, apenas uns caldinhos de frango nas primeiras 24 horas, entremeando os caldos com umas colherzinhas de leite. Impunha-se a intervenção terapêutica porque o enfermo estava mais para a morte que para a vida, mas no fundo aqueles sábios, alguns deles clínicos de nomeada, não estavam de acordo quanto ao diagnóstico, falando uns de congestão, falando outros de síncope, havendo quem não desse ao caso uma importância de maior, chamando-lhe desmaio e atribuindo-o ao ar viciado que se respirava na sala, viciado e muito quente. Entretanto, o pobre doutor, sábio de reputação universal, estendido ao pé da tribuna, a cabeça sobre uma almofada de crina, todo desabotoado, uns fios de baba escorrendo-lhe dos cantos da boca, ligeiramente ensanguentados, os olhos muito abertos, as pupilas muito dilatadas, respirava lentamente, aos sopros, e era esse movimento o seu único sinal de vida. Surge então um contínuo rompendo por entre os sábios. Os senhores dão licença e consegue chegar-se ao pé do enfermo. Isto é uma congestão.
disse sem hesitar e rompendo novamente por entre os congressistas, abrindo caminho com os cotovelos, à bruta, enfiou escadas abaixo a correr, como se houvesse fogo no prédio. Como o guarda-portão, ignorante do que se passava lá por cima, lhe perguntasse curioso aonde ia com tanta pressa, respondeu-lhe sem afrouxar o passo, deixando de andar para correr: "Vou chamar um médico." Correu seca e meca, bateu à porta de todos os consultórios, entrou em todas as farmácias, charaviscou em todos os hospitais e nenhum só médico encontrou disponível porque todos àquela hora estavam no congresso. Renunciou à sua tarefa inútil que empreendera sem ordem de ninguém por impulso humanitário. Então, havia de deixar-se assim morrer um homem para mais um sábio de reputação universal, rodeado de tagarelas, talvez remotos descendentes daqueles letrados que discutiam bagatelas em Bizâncio, quando já as forças turcas se aprestavam para a escalada? Quando voltou a deitar os bofes pela boca, foi logo direito ao enfermo, rompendo por entre os sábios: "Os senhores dão licença, os senhores dão licença", como se levasse na mão o remédio salvador. A discussão versava agora sobre sinais de morte, e a esse respeito, como há pouco sobre o tratamento, não havia maneira de os sábios se entenderem. Uma doutora, já do meio-dia para a tarde, mas com afetações de une fille, acabava de lhe chegar à boca, ligeiramente aberta, um pequenino espelho redondo com arco de metal amarelo. Como verificasse que o vidro não embaciara, afirmou que o ilustre sábio estava morto e bem morto, por muito doloroso que fosse constatar semelhante fato, tão dolorosamente trágico que punha a ciência de luto. Como um congressista o interrogasse, tomando-o por um colega, ele então, severo, muito digno, com superioridade desdenhosa: "A minha opinião? Que lhe assobiem as botas e vão tratar-lhe do enterro." Desejo que tenham gostado do conto Em Casa de Ferreiro, de Brito Camacho. Obrigada por sua companhia e até a próxima.